Bíblica da Páscoa. No estudo da Palavra de Deus, quando falamos de teologia, nós temos diversas áreas, mas duas principais grandes áreas de estudo da teologia, tal qual a teologia sistemática e a teologia bíblica. A teologia sistemática, os irmãos têm acompanhado ao longo das EBDs, que é esse estudo sistemático das doutrinas cristãs. Então, temos passado ao longo, domingo após domingo, nas EBDs, por diversas dessas doutrinas. Esse é o estudo da teologia sistemática. O estudo de hoje, eu gostaria de conduzir os irmãos a refletir um pouco na teologia bíblica. A teologia bíblica é aquela área do estudo que vai olhar para a narrativa da Escritura, para a narrativa bíblica. E, mais especificamente hoje, nós iremos ver um pouco sobre como o tema da Páscoa ele é instituído ao longo de toda a Escritura. Como que a Bíblia trabalha ao longo de toda a sua revelação sobre a Páscoa. E quando nós ouvimos sobre a Páscoa, muitos pensam talvez na morte, na ressurreição de Jesus. Talvez pensem no Êxodo. E todas essas respostas estão certas. Mas, biblicamente, a Páscoa ela não começa lá nos Evangelhos, na morte e na ressurreição. Ela começa lá no Antigo Testamento, dentro da história da redenção de Israel. E antes da gente entender a Páscoa como essa celebração cristã da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a Páscoa ela já tinha um significado e ela foi instituída por Deus para o povo hebreu. E é muito importante considerarmos isso, porque quando a gente entende corretamente o que é a Páscoa para nós cristãos, nós entendemos que ela é mostrada a nós, ela é revelada a nós ao longo de toda a Escritura, ao longo de toda a narrativa bíblica. E ela é um tema muito importante na narrativa bíblica, meus irmãos. Ela fala de juízo, ela fala de substituição, ela fala de sangue, ela fala de libertação, diversos temas que estão intimamente ligados com o cumprimento final na pessoa de Jesus Cristo. Então, o grande ponto dessa aula aqui, para os irmãos entenderem, é nós vermos que a Páscoa do Êxodo, aquela Páscoa lá do Antigo Testamento, ela era real, ela era histórica, mas também ela tem um aspecto muito pedagógico e profético também para nós. Porque Deus, lá atrás, ele estava ensinando o seu povo que a redenção, ela viria por um sacrifício de um cordeiro. E tudo isso, meus irmãos, vai apontar para Jesus. Então a pergunta que nos resta a fazer é: o que a Páscoa significava lá no Antigo Testamento? O que a Páscoa significava para aqueles hebreus que tinham acabado de ser libertos ou iriam ser libertos da escravidão do Egito naquele momento ali no Êxodo? E para responder isso, vamos começar onde a Páscoa foi instituída. Queria conduzir os irmãos até o texto de Êxodo 12. Êxodo, capítulo 12, versos 1 ao 14. Quando eu dou aula para os adolescentes, normalmente eu peço para cada um ler um verso, né? Acho que aqui fica meio difícil da gente fazer dessa forma. Mas eu vou fazer a leitura do texto. Êxodo, capítulo 12, dos versos 1 ao 14. Peço que os irmãos possam abrir as suas Bíblias. Estou lendo na Nova Almeida atualizada. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família, conduzirá seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite,
comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas quanto dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu ouvir, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém. Meus irmãos, a Páscoa aqui, como a gente pode ver, ela é instituída no momento onde o povo está passando por grande escravidão, por opressão, por juízo. Nesse momento, o povo ele é escravo já há mais de 400 anos na terra do Egito. E eles estão escravos daquela nação. Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel. E Deus começa a enviar diversas pragas para o Egito, como a maioria de nós conhece. E após a 9ª praga, o texto lá no capítulo 11 mostra que o Deus ainda estava endurecendo o coração de Faraó. E Deus, ele levanta a 10ª praga, que seria a decisiva, seria a mais contundente para aquele povo do Egito. E a 10ª praga era essa, a morte dos primogênitos. Então Deus promete que ele haveria de mandar o anjo da morte para que visitasse o Egito, visitasse aquela terra. E aonde não tivesse o sangue do cordeiro aspergido nas ombreiras das portas, o anjo da morte iria levar o primogênito daquela casa. Então é exatamente nesse momento que Deus ele institui a Páscoa. E a Páscoa no hebraico, não que eu seja proficiente, mas a palavra para Páscoa é essa palavra que está no slide, Pessá, que significa passar, passagem ou passar sobre, pular sobre. Então, quando Deus, no verso 11, fala, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. E logo em seguida, no verso 12, ele fala, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto as pessoas como os animais, e executarei todo o juízo sobre a terra. O que Deus está nos mostrando é que ele haveria de passar sobre aquela terra. E aqueles que tivessem cumprido os seus desígnios, cumprido com aquilo que a Páscoa dele, que era justamente essa passagem, aqueles que tivessem cumprido isso, ele haveria de passar e o seu juízo não cairia sobre aquelas pessoas. Portanto, o significado da Páscoa, no final das contas, para os judeus, era que o anjo da morte passou pela casa dos israelitas, mas não entrou, porque nenhum deles morreu por conta do cumprimento da promessa que Deus havia feito. Isso é fundamental, porque a Páscoa, ela nasce num contexto onde a morte ali naquele lugar era iminente e a necessidade urgente, existia uma necessidade urgente de redenção para aquele povo. Então não é uma celebração criada por homens aqui. Não era uma festa que os judeus criaram por vontade própria, mas era uma festa que havia sido criada para mostrar a redenção que Deus havia provido para aquele povo. A morte iria passar, mas Deus passou primeiro e os livrou daquela morte. É a providência de Deus para salvar aquele povo judeu. Então, nós caminhamos um pouco nesse texto e nós vemos que Deus ordena que cada família mate um cordeiro sem defeito, que mate ele num tempo determinado, que aplique o sangue daquele cordeiro sobre os umbrais das portas, e a carne ela deveria ser comida naquela mesma noite, com pães sem fermento, com ervas amargas, e numa atitude de prontidão para que eles pudessem ser libertos daquela praga e imediatamente partir para o Egito, crendo que o Senhor traria a libertação para eles. Então a gente verifica diversos elementos
ao longo desse relato, desse texto. E cada um desses elementos tem um significado específico. O primeiro elemento que a gente vê é esse cordeiro sem defeito, que simbolizava para uma pureza daquele que haveria de ser sacrificado. Em seguida a gente vê o sangue, esse sangue é o sinal da proteção de Deus. Eles haveriam de passar o sangue nos umbrais das portas, e aquele sangue era como se fosse uma placa, como se fosse um sinal de que ali havia proteção do Senhor. Em seguida a gente vê os pães sem fermento. E os pães sem fermento é curioso porque um pão sem fermento para aquele tempo indicava pressa, mas ao mesmo tempo indicava separação, indicava pureza. Porque o fermento, ao longo de toda a narrativa bíblica, ele era um símbolo do pecado. Pela sua rápida contaminação e a sua rápida capacidade de contaminar a massa ali. Então, quando os hebreus eles comem o pão sem fermento, eles estão comendo um pão que simbolizava separação, que simbolizava essa pureza, distância do pecado. E por último, não menos importante, havia as ervas amargas, que serviam como um lembrete da amargura, um lembrete daquele período de escravidão que eles passavam. Então, essa refeição toda pronta, essa refeição para ser comida de forma apressada, já com eles prontos para partir, mostrava que Deus ele estava prestes a agir no meio do seu povo. E nós trazemos alguns significados sobre a instituição de fato dessa Páscoa. Em primeiro lugar, o primeiro significado que nós vemos é que o juízo de Deus ele era real, meus irmãos. A 10ª praga já estava à porta, a 10ª praga ela já estava ali. E isso mostra que Deus não era indiferente ao sofrimento do povo. Não era indiferente à opressão, ao pecado, a tudo aquilo que recaía sobre o seu povo ali naquele momento. Mas Deus era um Deus que planejava sim agir. E agir com uma salvação que, em segundo lugar, mostra que a salvação exigia uma substituição. Já era uma antecipação para o seu povo de que a salvação que viria da parte de Deus exige sim que houvesse a substituição. Houvesse um cordeiro que morresse, houvesse um primogênito vivendo e haveria livramento por conta dessa morte, por conta da morte do cordeiro no lugar do povo. Em terceiro lugar, a instituição da Páscoa nos mostra que a redenção ela viria pela providência da graça de Deus. Israel ele não foi salvo por um mérito, por algo que eles fizeram de fato. Mas Israel ele foi salvo porque Deus providenciou um modo para que eles escapassem. Deus providenciou a rota de escape para o seu povo. E a Páscoa ela vai marcar esse início de uma nova identidade para o seu povo. O povo de Deus, que era aquele povo da aliança que Deus havia feito entre ele e Abraão, aqui começa a tomar símbolos e começa a tomar conotações de uma identidade de fato deles como povo. E Deus diz que aquele mês seria o principal dos meses para Israel. Ou seja, a redenção ela é redefinir todo o calendário e a memória e a identidade daquele povo. Portanto, meus irmãos, a Páscoa ela nasce nesse contexto. Ela nasce num contexto de um ato de redenção em que Deus busca salvar o seu povo do juízo por meio de um sangue, de um substituto. O substituto naquele momento era o cordeiro, mas que mais à frente haveria de ser um substituto muito melhor. Substituto definitivo. Portanto, a Páscoa, ela não é instituída apenas naquela noite. Deus transforma a Páscoa, de fato, a partir dali, num memorial. E significa que Israel deveria celebrar a Páscoa continuamente, de geração em geração. Aquela foi a primeira Páscoa, mas a Páscoa deveria ser algo que deveria ser instituído no meio do povo de Israel como, primeiro, um memorial. Deus manda que o povo se lembre do que ele fez. E a fé bíblica, meus irmãos, ela é profundamente marcada por diversos memoriais da redenção de Deus. Israel, ele não deveria viver, na verdade, como se a libertação fosse só um detalhe do passado, algo que aconteceu, mas já foi, já passou. Deus, ele convoca para que a redenção ali fosse lembrada, fosse celebrada, fosse contada.
É mais ou menos como hoje em dia acontece com diversas nações que celebram o Dia da Independência. Nosso país, nós celebramos 7 de setembro. Nos Estados Unidos, onde é um lugar que isso é muito forte, isso lembra muito a história deles, essa data é celebrada no dia 4 de julho. Mas em diversos países existe esse marco, o Dia da Independência, ou o dia da fundação do país. Aquilo era um marco na história desse país. Aqui estamos olhando para um marco na história de Israel. A Páscoa, a instituição da Páscoa também tem como propósito mostrar esse marco também como um instrumento pedagógico, como uma instrução para o seu povo. A gente vê no texto ali em Êxodo 12, também 13, no texto ali no verso 14, nos versos 24 ao 27. No verso 14, o texto Moisés falando ao povo fala: este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. E mais à frente, quando o texto vai relatar de fato ele celebrando a primeira Páscoa, nos versos 24 até os versos 27, o texto fala o seguinte: portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando mandou matar os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ele passou adiante. Então, o importante aqui é que o povo entendesse que quando os filhos perguntassem o significado daquela celebração, isso iria revelar um caráter pedagógico daquela celebração. Iria revelar que eles deveriam ensinar às novas gerações quem Deus era, o que Ele havia feito e quem o povo se tornara por conta de tudo isso, por conta de tudo aquilo que Deus fez. A Páscoa, ela formava a mente e formava o coração de Israel. Ela era uma instrução para o seu povo, como uma forma litúrgica. Eles seguiam aquela liturgia e aquela liturgia ensinava o coração daquele povo. E por último, a Páscoa, ela também tem o seu propósito como uma marca de identidade. Israel, ela passa a se entender, na verdade, como parte dessa redenção. O povo de Deus não se definia mais como uma origem étnica, não somente como um povo que veio dos patriarcas de Abraão. Não, o povo ele se entendia como a partir de um ato redentor vindo do Senhor. Um ato que identificava, assim como a circuncisão, assim como mais para frente vamos ver a lei, o povo se entendia como o povo que celebrava a Páscoa, que eles haviam sido tirados da terra do Egito pela mão forte do Senhor. Mas a Páscoa ela não fica presa ao Êxodo, ela não fica presa só a este relato que nós lemos aqui. Ela reaparece ao longo da história da narrativa bíblica. Quando eu trouxe lá no início a ideia de uma teologia bíblica da Páscoa, é para mostrar como esse tema, meus irmãos, ele surge aqui em Êxodo 12, mas ele continua se mostrando ao longo da revelação bíblica e ao longo da história de Israel. Então, a Páscoa, acima de tudo, também tem ainda é mostrada como um sinal da renovação do amor de Deus, da aliança de Deus, ao longo de toda a narrativa bíblica. A Páscoa, ela volta a aparecer em diversos momentos estratégicos da vida de Israel e da história bíblica. Isso aqui não é acidental. A revelação bíblica não nos traz esses momentos simplesmente como relatos de uma história, como um filme, como num livro, não. Sempre que a Páscoa reaparece, vemos ela ligada à renovação da aliança de Deus com o seu povo. Está sempre relacionada à purificação do povo, ou está relacionada, em algum aspecto, ao retorno do povo a Deus. Então eu quero passar rapidamente, a gente não vai ter tempo de entrar texto a texto e ver as minúcias desses textos, mas eu quero ler alguns desses textos com os irmãos. E o primeiro texto está lá em Números, capítulo 9, dos versos 1 aos versos 14.
Infelizmente, os irmãos da mídia não tem como projetar o texto aqui, porque senão o slide vai sair, vai ser meio que uma confusão. Então, peço que os irmãos acompanhem nas Bíblias. A gente vai fazer hoje a moda antiga. Números, capítulo 9, do verso 1 ao 14. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhes disseram: estamos impuros porque temos tocado o cadáver de uma pessoa. Porque havemos de ser privados de apresentar a oferta ao Senhor no tempo determinado, no meio dos filhos de Israel? Moisés lhes respondeu: esperem, eu ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa do contato com morto, ou estiver em viagem, longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem lembrá-la no dia 14 do segundo mês, devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-las com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo o estatuto da Páscoa. Porém, se o homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não se apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Meus irmãos, aqui faltou eu mencionar um detalhe na sessão anterior. Nós vemos aqui ao longo desse texto sendo falado sobre o estatuto da Páscoa. A gente tem o livro de Deuteronômio como esse livro dos estatutos de Deus, né? Um livro como se fosse a normatização de Israel, como se fosse o compêndio das suas leis. E o texto de Deuteronômio 16 é o texto onde Moisés, de fato, a gente vê a instrução passada do ponto de vista narrativo lá em Êxodo 12, e Deuteronômio 16 é esse estatuto, é como se fosse a regra escrita da celebração da Páscoa. Então, aqui quando nós vemos por exemplo, no verso 12, quando ele fala que eles deveriam fazer tudo segundo o estatuto da Páscoa, é segundo aquilo que Moisés transcreve ali ao longo do capítulo 16 de Deuteronômio. E a gente vê aqui nesse texto que acabamos de ler, que logo no deserto, logo após o povo ser liberto, Deus reafirma para eles a importância da celebração da Páscoa. Mesmo diante de situações extraordinárias, especiais ali, ele provê as orientações para que a memória daquela redenção, que estava fresca, havia passado apenas um ano, mas que aquela memória ela não fosse abandonada, para que ela fosse celebrada ali naquele momento. E o ponto é que, é claro, o povo ele poderia estar sim peregrinando, eles poderiam estar enfrentando dificuldades, eles estavam vivendo esse período de transição, mas eles não poderiam deixar de se lembrar do que Deus havia feito, e deviam lembrar de que eles haviam sido redimidos. E a lição é clara, a memória era o que deveria sustentar o seu povo, o que deveria conduzi-los naquele momento do deserto. Em seguida, nós temos a Páscoa sendo apresentada lá na terra prometida, quando o povo está prestes a entrar, lá em Josué, capítulo 5, dos versos 10 ao verso 12.
Nesse momento, meus irmãos, é o momento onde o povo de Israel está prestes a passar o rio Jordão, o Rio Jordão, para entrar na Terra Prometida. Eles, no capítulo 5, no seu início, até o verso 9, nós vemos o relato onde os filhos de Israel eles haviam sido circuncidados. Então, reparem, nós temos ali no Êxodo, e nessa primeira celebração que nós vimos, o povo fazendo a primeira celebração após a instituição da Páscoa. 40 anos se passam, uma nova geração, um novo líder, agora o povo debaixo da liderança de Josué, novas pessoas, e Deus começa a renovar a sua aliança com aquele povo. Deus ordena que eles fossem circuncidados novamente. Muitos deles haviam nascido no deserto, então não eram circuncidados. Deus manda que eles sejam circuncidados, aqui até o verso no início do capítulo 5. E aqui Deus também pede para que eles celebrem a Páscoa. Verso 10. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Neste mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na própria terra de Canaã. Meus irmãos, aqui Israel, o povo ele celebra a Páscoa em Gilgal, já dentro da Terra Prometida, já após atravessarem o Jordão. E esse é um momento belíssimo, porque o povo sai do Egito e agora se encontra nesse momento onde a celebração da Páscoa vai conectar essas duas coisas. O Deus que redime é o mesmo Deus que está conduzindo eles à terra, a terra que era prometida a eles. Ou seja, o Deus que redime e o Deus que conduz até a promessa, pede para que eles celebrem aquele momento magnífico, aquele momento maravilhoso. E logo depois disso, o maná cessa. Até aquele momento, era Deus que trazia a provisão para o povo do ponto de vista de alimento. Deus mandava o maná e o povo se alimentava. Eles não tinham que plantar, eles não tinham que colher. E a partir daqui, a lógica muda. Eles haveriam de plantar a própria comida, eles haveriam de buscar o próprio sustento. Isso mostra justamente essa mudança de fase do povo. O povo ali continua dependendo de Deus, mas a partir daqui, eles entram numa nova etapa da história deles. E a gente vê a partir disso que a redenção ela não é um fim em si mesmo. Deus, ele salva o seu povo para conduzi-lo ao cumprimento da sua promessa. E ele vai fazer ao longo de toda a narrativa. Mais à frente nós temos o terceiro relato. Esse é um texto um pouco mais longo, mas está lá em 2 Crônicas 30, a Páscoa durante a reforma do rei Ezequias. Então o rei Ezequias ele conduz diversas reformas espirituais no meio do seu povo. E a Páscoa aqui aparece nesse contexto, num contexto de reforma espiritual. O culto ele estava sendo corrompido, a vida religiosa do povo estava desorganizada e o povo ele precisava retornar ao Senhor, precisava retornar para o culto a Deus. E a celebração da Páscoa aqui vai se tornar um sinal de arrependimento e de restauração dessa alegria, de algo que necessitava vir ao povo, de uma alegria que precisava ser restaurada. Não vamos ler o capítulo 30 todo, mas eu queria abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 30, nos versos 1 ao 9. Depois disto, Ezequias enviou um mensageiro por todo o Israel e Judá. Escreveu também cartas para as tribos de Efraim e Manassés, para que viessem à casa do Senhor. Em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei e seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém tinham concordado em celebrar a Páscoa no 2º mês. Não puderam celebrá-la no devido tempo, porque não tinham se santificado os sacerdotes em número suficiente. E o povo ainda não havia se reunido em Jerusalém. E isso foi aprovado pelo rei e por toda a congregação. Resolveram que se fizesse uma proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor,
Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebraram mais com um grande número de participantes, conforme estava prescrito. Mensageiros levaram as cartas do rei e de seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele volte para o restante, que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e como seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, Deus de seus pais. Foi por isso que ele os entregou à desolação. Como vocês estão vendo, não sejam teimosos como seus pais. Entregue-se ao Senhor e venham para um santuário, que ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, para que o furor da sua ira se afaste de vocês. Porque se vocês se voltarem ao Senhor, seus irmãos e seus filhos, vocês acharão misericórdia diante dos que levaram cativos. E eles voltarão a essa terra. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês se voltarem para Ele. Meus irmãos, o texto mostra que a verdadeira celebração da Páscoa aqui nesse momento não é um mero formalismo, não era um mero rito que o povo deveria fazer ano após ano, mas ele envolve quebrantamento. Era um ato que envolvia uma busca sincera de Deus e restauração da comunhão do Senhor com o Deus daquela aliança, com o Deus da aliança de Israel. E a Páscoa, na história de Israel, ela estava sempre associada com essa renovação dessa aliança. A gente vê isso novamente mais à frente, seria no capítulo 35 de 2 Crônicas, mas eu quero ir para o texto de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 23, dos versos 21 ao 23, a gente vê mais uma vez isso acontecendo na reforma do rei Josias. Nesse momento, muito similar ao que aconteceu aqui com o rei Ezequias, o reino de Judá passou por diversos reis ruins, e Josias, ele encontra o livro da lei. O povo ele havia se distanciado tanto de Deus, tanto dos seus preceitos, que o povo não mais conhecia o livro da lei. E em determinado momento, o rei Josias, ele redescobre o livro da lei no meio do palácio. E isso aqui acontece e é muito significativo. Porque isso vai nos mostrar que quando a palavra de Deus volta para o centro do seu povo, a Páscoa ela é restaurada. E 2 Reis, capítulo 23, verso 21 fala: O rei deu a ordem a todo o povo dizendo: Celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Nem durante os dias dos reis de Israel, nem os dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Aqui a gente percebe que a celebração correta, meus irmãos, da redenção estava ligada justamente a essa submissão à revelação divina. Eles não estavam adorando Deus como eles deveriam adorar sem a palavra do Senhor. E a Páscoa, ela não poderia ser celebrada de qualquer jeito. Nós vimos que Deus havia instituído uma instrução específica para que o povo celebrasse a Páscoa. E a memória da redenção, ela floresce quando a palavra de Deus surge de volta do meio do seu povo. Quando a palavra de Deus volta a estar no centro do povo de Israel, do povo de Judá, a palavra floresce e a redenção é novamente celebrada, meus irmãos. E por último, eu tenho mais uma ocorrência da Páscoa lá em Esdras, capítulo 6. Lá em Esdras, capítulo 6, nós vamos ver o povo celebrando a Páscoa logo após o exílio, um momento também muito cruel na memória e na história do povo de Israel. Logo após a libertação do exílio, logo após a reconstrução dos muros, após Israel passar anos no cativeiro babilônico, os muros de Jerusalém são reerguidos, o templo ele é reconstruído e finalmente o povo pode celebrar a Páscoa novamente. Esdras capítulo 6, verso 19 fala o seguinte: Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês.
Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, e todos, sem exceção, estavam puros. Mataram o cordeiro da Páscoa para que todos que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel que tinham voltado do exílio comeram a Páscoa juntamente com todos os que, unindo-se a eles, haviam se separado das coisas impuras dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Isso mostra, meus irmãos, que mesmo após a disciplina, mesmo após o juízo, Deus não abandonaria o seu povo. E a redenção, ela continuaria sendo a base da esperança de Israel. E celebrar a Páscoa após o exílio era como se o povo dissesse: o Deus que nos redimiu no Egito ainda é o Deus que vai nos restaurar. Ainda é o Deus que nos restaura neste momento de alegria para nós. Então, no final das contas, em todas essas ocorrências, o que nós vemos de similaridade é que a Páscoa ela não era apenas uma cerimônia para o povo ao longo da narrativa do Antigo Testamento, mas ela sempre reaparece como um sinal de renovação da sua aliança. Ela mostra que ela aparece como um sinal de retorno à sua palavra, de purificação do povo, de restauração da adoração correta do povo com o seu Deus e também da afirmação dessa identidade que havia sido redimida pelo Senhor. Mas a Páscoa ela não era somente uma lembrança do passado de Israel, meus irmãos. Ela também apontava para algo maior. E todo esse tema preparava o caminho para Jesus Cristo. Apontava o caminho para aquele que haveria de ser a redenção definitiva do povo. Então a Páscoa, ela atua mais ou menos como a sombra que aponta para Jesus. A sombra, acho que foi aqui, viu? Pode passar, por favor? Mais um. Aí foi. Aí que tá funcionando. Excelente. Então a Páscoa, meus irmãos, ela aponta para Jesus. Ela mostra que ao longo do Antigo Testamento Deus vai formando essa linguagem de redenção no meio do seu povo, baseada no Cordeiro, baseada no sangue, no livramento, na memória. E essa linguagem ela não vai encontrar o seu sentido final naquele Cordeiro que é sacrificado lá em Êxodo 12 e é sacrificado ao longo de todo o Antigo Testamento. Mas ela vai encontrar o seu resultado final na pessoa de Jesus Cristo. Quando João Batista olha para Jesus e diz, lá em João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está afirmando justamente essa expectativa bíblica. A expectativa de que Jesus era esse verdadeiro Cordeiro. O verdadeiro Cordeiro que tiraria o pecado definitivamente desse mundo. E Paulo afirma isso também de forma mais direta lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, no final do versículo, ele fala, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Ou seja, aquilo que a Páscoa representava se cumpre finalmente na cruz. E aqui entra um conceito muito importante na interpretação bíblica que se chama tipologia. Que no final das contas, tipologia é quando a gente percebe que Deus colocou no Antigo Testamento pessoas, acontecimentos, instituições que não tinham valor somente para aquele momento, mas que também apontavam para algo maior, algo que haveria de ser cumprido posteriormente, principalmente em Cristo. Então, por exemplo, o Cordeiro Pascual, no Êxodo, que é mostrado lá no Êxodo, o próprio tabernáculo para o povo de Deus. Recentemente, essa semana, no culto de quinta, o pastor Danilo falou um pouco sobre essa questão lá de Levítico 16, sobre o aspecto do como o tabernáculo, como o dia da expiação, a todo aquele ritual de Levítico 16 apontava para o sacrifício de Cristo. Então, a gente vê esses aspectos como Cordeiro, o Êxodo, o tabernáculo, eles eram realidades
que eram verdadeiras para o povo de Israel, mas que apontavam, ao mesmo tempo, mostravam figuras que prescreviam o caminho para a obra de Jesus Cristo. Ou seja, a tipologia é como se a gente enxergasse Deus ao longo como se a gente enxergasse que Deus, ao longo de toda a Escritura, foi construindo antecipações, foi construindo sombras de uma realidade de redenção que haveria de se cumprir plenamente em Jesus, plenamente em Cristo. E o Cordeiro Pascual do Êxodo, ele era esse Cordeiro provisório. Ele serviria naquele momento para o povo de Israel. Mas ele, ao mesmo tempo que ele era provisório, ele era tipológico, porque Cristo é o cumprimento definitivo daquele Cordeiro do Antigo Testamento. Na sequência, nós vemos que a última Páscoa, e a instituição essa última Páscoa, ela também tem um significado muito importante na figura da instituição da ceia do Senhor. Lá em Lucas 22, capítulo dos versos 7 aos versos 20, eu não vou ler o texto por conta do nosso horário, mas Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos na véspera da sua morte. E isso não é apenas um detalhe narrativo ao longo da história dos evangelhos, mas a cruz acontece nesse contexto de Páscoa, porque Jesus está interpretando esse momento à luz da sua morte. E naquela refeição ele toma o pão e o cálice e os aplica a si mesmo. O centro da refeição, da Páscoa, acaba mudando. Se antes eles rememoravam o que havia acontecido no Êxodo, agora Jesus ressignifica todo esse momento. E antes a Páscoa que apontava para a libertação do Egito, agora Jesus mostra que a sua morte iria inaugurar uma redenção maior, selada com o sangue da nova aliança. A antiga Páscoa, ela não é simplesmente repetida mais, meus irmãos, mas ela é cumprida e ela é transformada em Cristo. E nesse contexto é que nasce a ceia do Senhor. Antes, os judeus, eles viam a Páscoa como esse momento, o momento onde eles rememoravam a redenção. Para nós, esse momento é a ceia do Senhor. É na ceia do Senhor que nós comemos o pão, bebemos o cálice, e a partir daquilo que Cristo consuma, nós, como igreja, agora vemos nesses elementos a verdadeira rememoração da redenção que Jesus havia feito. E a ceia, ela é a celebração dessa Páscoa que é cumprida em Cristo. Eu retirei um texto que eu acho que sintetiza muito bem tudo isso. Fala o seguinte, tá projetado aí no slide, não sei se os irmãos conseguem ler. Mas a ceia do Senhor também revela a unidade inseparável entre o Novo Testamento e o Antigo. Ao inaugurar a ceia na refeição da Páscoa, Jesus confirmou a profunda, bela e essencial unidade entre o anjo da morte, que passou pelas casas sem feri-las, ao ver o sangue das ovelhas e cabras no Egito Antigo, e a passagem sobre o pecado, não levando em conta o que foi para sempre assegurado pelo derramamento do próprio sangue de Cristo no Calvário. A antiga festa central de Israel, que rememorava a libertação temporária da escravidão terrena, por meio do sacrifício de animais, sem mancha no Egito, prefigurava como um tipo em relação ao antitipo, a libertação perfeita e eterna contra o pecado, a morte, o inferno e o diabo, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, sem mancha, na festa central da igreja global. Meus irmãos, essa é a nossa festa principal, é a ceia do Senhor. E essa cruz, essa morte do Senhor, ela nos mostra que o verdadeiro êxodo se mostra através da cruz. Na transfiguração, naquele momento onde Moisés e Elias aparecem falando com Jesus, lá no monte, Lucas diz, lá no seu texto do capítulo 9, verso 31, eles falavam dessa partida e o texto fala o seguinte: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Nesse momento, meus irmãos, é importante nós olharmos para essa palavra partida, que no original do grego é êxodos. Ou seja, Lucas poderia ter usado uma palavra mais comum para falar da morte, para falar da morte do Senhor. Mas ele escolhe essa palavra, êxodos, partida. Ou seja, Lucas, ele escolhe um termo que faz o leitor aqui se lembrar do êxodo do Antigo Testamento.
A ideia aqui, então, meus irmãos, é mostrar que a morte de Jesus não devia ser vista apenas como um fim dessa vida terrena, mas ela deveria ser entendida como um novo e definitivo êxodo. No Antigo Testamento, o êxodo foi essa grande libertação de Israel da escravidão do Egito. Aqui, nós vemos que em Jesus acontece algo muito maior. Ele liberta o seu povo, não mais do faraó, mas do pecado, da culpa, da condenação e da morte. Por isso que quando Lucas usa essa palavra, ele está mostrando que Jerusalém seria o lugar onde Jesus realizaria a verdadeira libertação final. O antigo êxodo, o primeiro êxodo, ele tirava Israel do Egito. O êxodo de Cristo tira pecadores do reino das trevas. No antigo êxodo, era envolvido o sangue de cordeiros. No êxodo de Cristo, acontece pelo sangue do próprio Cristo. No antigo êxodo, nós vemos que ele conduziu Israel rumo à terra de Canaã, rumo à terra prometida. Aqui, no novo êxodo, Cristo conduz o seu povo para a salvação eterna e a nova criação. E Lucas usa essa linguagem do êxodo para mostrar que a cruz ela não é uma tragédia, meus irmãos. Não é algo inesperado, mas é um grande ato redentor de Deus. Ela é libertação, o êxodo ela é definitivo para o seu povo. Em seguida, nós vemos que não haveria libertação final se não houvesse a ressurreição, que é essa confirmação da vitória de Cristo, da vitória pascual. A Páscoa cristã não termina na morte, ela culmina na ressurreição do Senhor. Se Cristo fosse apenas o cordeiro que foi morto, ainda não haveria consumação dessa vitória. Mas o cordeiro foi morto e o cordeiro reviveu. E a ressurreição ela confirma que o sacrifício foi aceito, que o pecado foi vencido e que a morte foi derrotada. Ela é essa proclamação pública que o novo êxodo foi realizado com sucesso. Por isso a Páscoa cristã ela é inseparavelmente cruz e ressurreição. O Cristo ele derrama o seu sangue, é o mesmo que saiu do túmulo. E o cordeiro foi imolado, ele é o nosso Senhor vivo, que venceu a morte e está assentado nas alturas. E a ressurreição é essa declaração divina de que a verdadeira Páscoa, ela foi consumada em Cristo, meus irmãos. E não antes, para nós finalizarmos essa aula, eu queria ler com os irmãos o ato final dessa história. Nós vimos como ao longo de toda a Escritura, a Páscoa foi mostrada como esse memorial de redenção. Mas acima de tudo isso, nós vemos que o Cordeiro, meus irmãos, ele não só foi morto, ressuscitou, mas como ele haverá de reinar, como ele está no centro de toda a eternidade. Apocalipse capítulo 5, versos 6 ao 14, nos mostram que a Bíblia termina com o Cordeiro no centro do culto celestial. Isso é profundamente significativo, meus irmãos, porque o símbolo da Páscoa, ele não desaparece no fim da história. Ele permanece glorificado. E eu quero terminar com a leitura desse texto. Apocalipse capítulo 5, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto com o teu sangue. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com forte voz: digno és o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza,
a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Meus irmãos, nesse momento de consumação, o Cordeiro, ele reina, ele é adorado e ele é o centro da redenção eterna. Isso mostra que a Páscoa, ela não é apenas um evento passado, mas a chave para que nós entendamos, para que a gente possa entender essa história de redenção, o êxodo e essa nova criação que haverá de vir com novos céus e nova terra. A Páscoa, ela foi instituída lá atrás no Egito como memorial por meio do sangue de um cordeiro. E ao longo da história de Israel, ela reaparece como esse sinal da redenção, da renovação dessa aliança de Deus com seu povo. Mas o seu verdadeiro significado se cumpre plenamente em Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos trazer essa vida, essa libertação definitiva. A Páscoa bíblica, meus irmãos, portanto, não é apenas uma noite no Egito, mas ela é a consumação do plano redentor de Deus, culminando em Jesus. E é sobre isso que a Páscoa é sobre. Amém, meus irmãos? Fazer uma breve oração. Em sequência, estamos liberados. Um pequeno intervalo antes do nosso culto iniciar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este memorial que é a Páscoa, Pai. Obrigado porque ela nos mostra, Pai, ela nos aponta para algo muito maior, Pai. Nos mostra a Tua redenção. A redenção na Tua morte, na Tua ressurreição, Pai. Nós agradecemos porque a Páscoa nos lembra que o Senhor é aquele que nos redimiu, Pai, das trevas, do pecado, da culpa, e nos traz para a Tua maravilhosa luz, Pai. E haveremos de contemplá-la, não somente neste mundo, Pai, mas muito mais, Pai, na eternidade, onde o Senhor haverá de reinar plenamente, onde o terreno será estabelecido aqui nessa terra, e haveremos de contemplar a Tua glória com nossos próprios olhos, Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor fez pelo Seu povo na história, pelo que o Senhor faz por nós agora e pelo que o Senhor haverá de fazer na eternidade, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.